Bom, peçamos a Deus no início desse dia a graça de começar mais uma jornada com todos os nossos medos, nossas inseguranças, nossas preocupações. Vamos colocar tudo na mão de Deus, né? É muito sofrimento no mundo inteiro, não só sofrimento físico, mas sofrimento espiritual, sofrimento moral, sofrimento psicológico. Nesse momento em que a gente se sente incapaz, impotente, a fé nos convida a transformar tudo em oração. É para isso que nós estamos aqui nesse momento, é para isso que vocês acordaram cedo e ligaram o seu computador para rezar juntos nessa manhã, para buscar luz e inspiração. Então, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Peçamos ao Espírito Santo de Deus, por intercessão de Nossa Senhora, que ele nos dê orientação, luz e guia para esse dia. Olhando aquilo que Nosso Senhor viveu nessa terça-feira santa, que encontremos para a nossa vida de cada dia, sobretudo para essa Semana Santa, uma luz de como oferecer-nos a Deus de todo o coração. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço toda a vós, e em prova da minha devoção para convosco, vos consagro neste dia os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, e inteiramente todo o meu ser. E porque assim sou vosso, a incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me, como coisa e propriedade vossa. Amém. Hoje nós, então, conversaremos um pouco sobre os acontecimentos da Terça-feira Santa, na nossa Semana Santa de 2021. Vamos relembrar o que aconteceu anteriormente na Semana Santa, até hoje. Ou seja, iniciamos a Semana Santa com Domingo de Ramos e a nossa missa também da Paixão, com essa entrada messiânica em Jerusalém. E ao final do dia, nosso Senhor Jesus Cristo volta para Betânia. Em Betânia, o que acontece? O nosso Senhor fica lá com seus amigos, com Lázaro, Maria e Marta. Essa entrada triunfal que foi profetizada, então, logo depois dela, chegamos na segunda-feira, que vimos ontem, falamos sobre a figueira amaldiçoada, a expulsão dos vendedores, ou seja, a purificação do templo, certo? Então, nesta segunda-feira, que nós vimos ontem, tudo isso aconteceu. O nosso Senhor amaldiçoa essa figueira, que o Padre Marcelo muito bem nos explicou ontem, expulsa os vendedores e retorna para Betânia. E agora, no dia de hoje, na terça-feira, o que acontece? Bom, primeira coisa que acontece é logo cedinho de manhã, saem de Betânia e vão mais uma vez até Jerusalém. No caminho, naquele caminho que nós já conversamos, aproximadamente uns 18 quilômetros, andando, o que acontece? Os discípulos passando por lá, eles olham aquela figueira que estava cheia de folha, que estava cheia de fruto, e percebem que ela secou. Ou seja, do dia para a noite, da noite para o dia, perdão, ela seca completamente. E Pedro mostra isso para o nosso Senhor Jesus, em Marcos 11, de 20 a 26. E o nosso Senhor Jesus explica um pouco, então, para Pedro o que acontece, e que pela oração, tudo pode ser pedido ao Pai. Então, aqui existe essa bela explicação do nosso Senhor. Logo depois, o que acontece? Eles continuam o caminho até Jerusalém e chegam ao templo. Ali no templo, Jesus está com todos aqueles judeus, com todo aquele povo, e os judeus eles fazem uma pergunta para Cristo. Ou seja, eles estão perguntando um pouco sobre a autoridade de Jesus. E Jesus está ali no templo, na realidade, para ensinar, para conversar. E essas autoridades religiosas, ou seja, os sacerdotes, os escribas e os anciãos, eles começam a discutir com Jesus sobre todos os acontecimentos dos últimos dias e perguntam quem concedeu estas autoridades para Jesus.
E o que tinha acontecido nos últimos dias? Ora, tinha acontecido exatamente tudo aquilo que Nosso Senhor estava fazendo. Nosso Senhor estava curando todas aquelas pessoas. O Nosso Senhor estava também, que esse era um dos grandes problemas para eles, estava perdoando os pecados daqueles pecadores. E todas essas autoridades religiosas falavam, mas com que autoridade você faz isso? Só Deus pode fazer isso. E o Nosso Senhor começa a responder para eles. E aqui, o que Cristo faz? Cristo dá uma questão. Ele fala, olha, vamos fazer aqui, vamos conversar. Se vocês me responderem essa pergunta corretamente, eu digo para vocês com que autoridade que eu faço isso. Eu vou contar por A mais B com que autoridade que eu faço isso. E Cristo pergunta para eles, o batismo de João Batista, ele era do céu ou era dos homens? E os judeus, eles, na realidade, não sabem o que responder, porque eles pensavam, se a gente falar que é uma coisa, ele vai conseguir jogar para um lado. Se a gente falar que é outra coisa, ele vai conseguir jogar pelo outro lado. Então, o que eles falam? Eles não sabem responder e falam, nós não sabemos. Então, Jesus não os conta com que autoridade ele faz o que faz. Bom, eles queriam encontrar de qualquer maneira, nessa Semana Santa, alguma razão, algum motivo para poder prender Cristo. Lembrando que aqui eles não podiam apedrejar Cristo. Por quê? Porque eles tinham sido proibidos por toda aquela legião romana de assim o fazer. Ou seja, a lei ela devia vir exatamente praticamente como se fosse do Império Romano. É por isso que eles têm que ir até Pilatos, por isso que eles têm que ir até Herodes para mandar crucificar o Nosso Senhor, que eles não poderiam mais simplesmente ir ali e acabar com o Nosso Senhor sem nenhuma indicação. Então, eles precisavam de uma prova. E nesse contexto, o que Nosso Senhor Jesus faz? Ele conta para esse povo 3 parábolas. A primeira parábola que ele conta são dos 2 filhos. O pai, ele manda os 2 filhos irem trabalhar. Um responde que não vai ajudar o pai, que não vai trabalhar. Mas ele fica com remorso e ele acaba indo. Já o outro filho diz que vai trabalhar e não vai trabalhar. Jesus nos lembra, então, de João Batista, que nós temos aqui nessa belíssima pintura, que está, então, além de batizar, está conversando com aquele povo. Está dizendo, olha, vocês devem se converter. E Jesus nos lembra de João Batista, que veio até eles e os chamou para a conversão, mas eles não creram em João Batista. Bom, essa foi a primeira. Logo a segunda aqui é a parábola dos vinhateiros homicidas. Ou seja, aqui nessa parábola existe um proprietário, né? Vamos pensar no proprietário, Nosso Senhor, planta uma vinha, cercou-a com uma sebe, abriu nela um lagar e construiu uma torre. Então, o que aconteceu? Ele planta, ele faz tudo isso, ele constrói tudo isso, e depois ele passa para alguns vinhateiros, para algumas pessoas cuidarem daquela terra, e ele vai para o estrangeiro, ele vai para longe. Daí chega na época da colheita, Nosso Senhor o proprietário envia alguns servos aos vinhateiros para receber o fruto, porque aqueles vinhateiros, eles deviam gerar o fruto da vinha. Porém, o que os vinhateiros fazem? Eles agarram o servo, matam um e apedrejam o outro, e espancam o outro. Bom, o proprietário vai lá e manda outros servos, e os vinhateiros fazem a mesma coisa. E ao final, o que esse proprietário faz? Ele envia o próprio filho. Ou seja, o proprietário envia o seu filho. E daí, o que acontece? Porque ele pensa, bom, eles irão respeitar o meu filho, irão escutar o meu filho e dar os seus frutos para ele. Porém, o que os vinhateiros pensam? Eles pensam, este é o herdeiro.
Este é o filho do proprietário. Vamos, matemo-lo e apoderemo-nos de sua herança. Ou seja, os vinhateiros, ao invés de escutar e respeitar, eles pegam ele e os matam. E eles acabam pegando ele, lançando para fora da vinha e matando. Então, ao final de tudo isso, Nosso Senhor dá uma bela explicação, fazendo exatamente essa comparação com ele mesmo, com ele próprio, o Filho de Deus. E ao final, temos a parábola do banquete nupcial. E o que é essa parábola do banquete nupcial? Aqui nós temos as núpcias, o casamento de um filho. E aqui o rei, ele convida muitas pessoas para esse banquete, porque vai ser um banquete maravilhoso, um banquete muito rico. E as pessoas falam, olha, não, eu tenho uma coisa para fazer aqui, tenho uma coisa para fazer ali, não vou poder ir. E Nosso Senhor fica louco com isso, o rei fica louco com isso, e ele manda, então, os servos convidarem para todo mundo, convidarem a todo mundo, olha, então, não importa, vamos lá, vamos chamar todo mundo, não precisa ser aquele povo escolhido, aquele povo chama todo mundo. E os servos chamam a todos. Porém, o que acontece? Alguns chegam no banquete e não estão com as vestes adequadas, não estão preparados para o banquete. E o que acontece? Então, esses que não estão com as vestes adequadas, eles são pegos e são jogados para fora do banquete. Então, tudo isso, o nosso Senhor Jesus Cristo, quando conta essas parábolas, ele quer dizer sobre o que irá acontecer. Então, aqui ele está contando como será o julgamento final, aqui ele está contando também como será a sua paixão, e aqui os dois filhos, mais uma vez, como será também o julgamento final. E como que será para os judeus essa visão. Bom, logo depois dessas três parábolas, o nosso Senhor, sentado em frente ao local aonde os peregrinos colocavam as ofertas para o templo, ele observa o óbolo da viúva. Essa pintura aqui, do século XVIII, feita por um brasileiro, nós vemos a viúva. Ou seja, aqui nós temos o templo, aqui nós temos o Nosso Senhor com seus discípulos, e aqui ele conta, olha, está vendo essa viúva? Ela está colocando uma quantidade tão pequena, é como se fosse um dízimo, uma quantidade tão pequena e que não vale praticamente nada aos nossos olhos, porém vocês podem ter certeza que o que ela está doando é muito mais do que todos os outros ricos que estão doando vários pobres, que estão doando uma quantidade muito grande. E por quê? Nosso Senhor Jesus Cristo diz, porque para esta viúva, essa quantidade é uma quantidade muito grande. Então, o que ela está doando é muito mais do que todos os outros estão doando. E para finalizar, então, existe o discurso escatológico, ou seja, aqui a destruição do templo. Ou seja, quando Nosso Senhor sai do templo, depois de mostrar para os discípulos sobre o óbolo da viúva, ele profetiza a destruição e faz o chamado discurso escatológico, onde ele falando do princípio das dores, do sofrimento de Jerusalém e também sobre sua segunda vinda e o fim dos tempos. E dessa maneira, nós encerramos aqui o nosso dia de hoje, a terça-feira. Então, foi isso que acontece na terça-feira. Agora eu passo a palavra para o Padre Marcelo fazer uma reflexão. Gostaria de, dentre todas as vivências de Nosso Senhor nessa terça-feira santa, pegar com vocês o episódio da viúva, porque é um episódio muito forte. Geralmente a gente lê esse evangelho em outros períodos do ano e não se dá conta de que ele aconteceu justamente na Semana Santa, né? Eu não sei quantas pessoas aqui são viúvas, eu acho que tem um número significativo, né? Seja de viúvas ou de mulheres separadas, enfim, que um apoio
humano, também material, na pessoa de um marido e que agora não tem mais. Talvez essas pessoas possam entender melhor o exemplo ou os exemplos que eu vou dar agora, né? No Antigo Testamento existiam muitas viúvas, na época de Jesus também. Por quê? Não só a expectativa de vida era muito baixa, mas os homens eram frequentemente recrutados para as guerras. Então, havia muita mulher sozinha, e essas mulheres, elas não tinham com quem contar. Imaginem, por exemplo, uma mulher que só tivera filhos homens e todo mundo da sua casa foi chamado para a guerra. Isso era muito frequente, havia muita mulher na miséria. Não se esqueçam que na época de Jesus e antes dele também não havia aposentadoria, né? Não havia pensão. Essas mulheres viviam unicamente da caridade. Quem tinha a possibilidade de contar com os filhos, mas mesmo assim, vocês que são mães e até viúvas e têm filhos, sabem que isso nem sempre é muito fácil, né? Contar com os filhos, contar com a família. Então, essa era uma categoria assim, que vivia praticamente na miséria. E uma boa parte das viúvas dependia de esmolas. Por que eu estou fazendo essa introdução histórica, contextualizando? Para entender o que significa a viúva no Evangelho, né? Se vocês depois, vou mandar o texto, né? Mas se vocês depois folhearem um pouco a Bíblia, vocês vão ver que Deus toma partido das viúvas. Deus, no Antigo Testamento, é o defensor de três categorias de pessoas que são categorias simbólicas também: das viúvas, dos órfãos e dos pobres, dos que estão na rua da amargura. Por quê? Porque esses não têm com quem contar, né? Esses não têm dinheiro, esses não têm salário, esses não têm plano de saúde, esses aí estão a Deus dará. Olha a expressão nossa que ajuda a entender. Estão a Deus dará, né? Estão submetidos à providência de Deus. Portanto, Deus, no Antigo Testamento, toma o partido desse povo. Deus é o Deus das viúvas, dos órfãos e dos pobres. Bom, é uma dessas pessoas que Jesus hoje usa como exemplo e pode nos iluminar, né, teologicamente falando, nessa manhã de terça-feira santa. Nosso Senhor, peguem o texto aí, Marcos 12. Nosso Senhor vai usar o exemplo de uma viúva, mas não ela como indivíduo, para falar de uma categoria espiritual, ou seja, de todos aqueles que não têm com quem contar. E aí entramos todos nós, né? Se a viúva não é mais um indivíduo, uma pessoa, né? Mas ela é uma categoria, todos nós podemos nos identificar com essa figura que Nosso Senhor usa. Marcos 12, 41 a 44. Marcos 12, 41, 44. Olha que bonito. Isso aconteceu justamente na manhã da terça-feira santa. Nosso Senhor foi ao templo, como nos falou Vinícius, e estava sentado na frente do tesouro do templo. Quem está fazendo o curso bíblico estudou um pouquinho o templo. O templo tinha várias repartições. Havia um lugar que era chamado Pátio das Mulheres, né? Nesse lugar existiam 13 cofres de esmolas. 13, né? Esses cofres de esmolas eram em forma de uma trombeta. Ali tinha um funcionário do templo, geralmente um levita, essa pessoa ficava ali na frente dessa trombeta. Os peregrinos que chegavam colocavam as esmolas na mão desse indivíduo, ele contava e ele gritava, né, quanto aquela pessoa tinha dado. Então, Vinícius deu 30 euros e jogava essas moedas que faziam um barulho nessa trombeta, caindo no cofre do tesouro, né?
Solange deu 2 euros. Aí jogava essa moeda, ela caía, fazia esse barulho. Estou usando esse exemplo para que vocês entendam aquela outra palavra de Nosso Senhor. Quando deres esmola, não toquem a trombeta diante de ti. Lembra dessa passagem? Nosso Senhor usa esse exemplo porque sabe desse sistema do templo. Era uma trombeta ali, você jogava a moeda que fazia barulho. Muita gente vivia dessa vaidade, né? Gostava que o seu nome fosse falado publicamente e que a quantidade de moedas que fazia aquele barulhão na trombeta, né, fosse assim um testemunho da sua generosidade. Muito bem, Nosso Senhor está olhando essa cena. Agora, se liguem numa coisa, Nosso Senhor não é um curioso. Ele não está ali para reparar o que os outros estão fazendo. Nosso Senhor é Deus. E o que acontece, né? Nosso Senhor observava, prestem atenção no verbo, observava como a multidão lançava pequenas moedas no tesouro e muitos ricos lançavam muitas moedas. O que significa o verbo observar? Jesus não está ali de curioso, está vendo. Deus tudo vê. Nosso Senhor é Deus, Ele está observando os seus filhos, não para julgá-los, não para condená-los, mas porque nos ama. Assim, quando vocês, mães, pais, têm as crianças pequenas, e de vez em quando, para estimular o próprio desenvolvimento da criança, que a criança ande, por exemplo, vocês deixam a criança sozinha num canto, vamos ver como que ela vai reagir. Vocês não fizeram isso na educação dos seus filhos? Vamos ver como que ele vai se comportar. Vamos ver se ele vai dar um passo agora. Às vezes até se esconde um pouquinho a mãe e o pai para que a criança dê esse passo. Esse é o nosso Pai Deus. Ele nos observa. Ele quer ver os passos que nós damos. Mas, repito, hein? Isso é importante para a nossa espiritualidade. Não porque ele nos condena. Não porque ele está ali olhando para marcar naquele livro, né? Às vezes a gente tem essa noção, esse livro que Deus escreve. O Apocalipse fala do livro da vida. A espiritualidade cristã fala, olha, Deus anota tudo. Minha mãe falava isso para mim quando eu era criança. Deus está vendo, hein? E Deus está marcando tudo. Quando eu era adolescente, na minha espiritualidade juvenil, eu perguntava assim, mas será que Deus só marca as coisas feias que a gente faz? Deus não marca as coisas bonitas também que a gente faz? Se Deus olha, observa, está ali atento. Nosso Senhor está atento. Né? Vindo uma pobre viúva, lançou 2 moedinhas, isto é, um quadrante. Os estudos bíblicos fazem uma equivalência dizendo que essas 2 moedinhas de bronze pode ser que valeriam uns 20 centavos, mais ou menos. Ou seja, não tem valor nenhum, não dá para fazer nada. Né? Chamando a si os discípulos, Jesus lhes disse, em verdade eu vos digo que esta viúva que é pobre lançou mais do que todos os que ofereceram moedas ao tesouro. Porque todos os outros deram o que estava sobrando. Ela, porém, na sua penúria, na sua carestia, deu tudo o que tinha, tudo o que possuía para viver. Esse detalhe é importante. Né? Nosso Senhor, vejam, Nosso Senhor não condenou ninguém. Ele apenas observou, pegou esse exemplo agora para ensinar os apóstolos. Pode ser que essa viúva entregou ali no templo tudo o que ela tinha ganhado de esmola ao longo de um dia. 20 centavos de esmola. Então, para Deus, esse entregar tudo é importante. Né? E é importante para o nosso crescimento também. Em que sentido? Veja uma coisa. Né? Há muitas maneiras de viver a nossa espiritualidade. Uma dessas maneiras é entregar
uma parte do que nós somos e do que nós temos. Essa parte não interessa muito para Nosso Senhor, né? Nosso Senhor, que observa tudo, vê que muita gente dá o que sobra. A pergunta, então, para a nossa Terça-feira Santa é: quanto eu tenho dado de mim? Para Deus, né? Como é que está a minha oração pessoal? Quanto que eu dou de mim? Porque, minha gente, vocês têm feito essa experiência de oração. Se você não for uma pessoa decidida na sua vida, de dizer, eu vou rezar 15 minutos por dia, você não reza. Se a oração for mais uma coisa da sua vida, você não reza. Então, quanto eu dou de mim? Né? Quanto eu posso oferecer de mim? Isso eu quero dar para Deus. Por exemplo, levantar meia hora mais cedo, 15 minutos mais cedo, para dizer, isso eu quero dar para Deus. Isso é compromisso com Deus. Isso é oferecer o que eu tenho de melhor, porque o que eu podia fazer agora é estar dormindo. Não. Essa parte é de Deus. Isso eu dou para Deus de todo o coração. É porque eu o amo e porque sei que ele me observa, né? Uma outra coisa. Nosso Senhor observa a viúva e vê a boa intenção do seu coração. A oferta é insignificante. Não tem valor nenhum. Mas Nosso Senhor faz uma comparação impressionante. Deu mais do que todos os outros. Ou seja, aquilo que vale aos olhos de Deus não é a quantidade das coisas que a gente faz. O que nos leva para o céu não é o tanto de reza que a gente faz. Porque tem gente que pode rezar o dia inteiro, tem tempo, gosta de rezar, é sozinho, então reza o dia inteiro. Então não é o quanto de Bíblia que eu leio, quanto de terço que eu rezo, quanto de missa que eu participo, quanto de cesta básica que eu dou para os outros, né? Quanto de esmola que eu faço, quanto de bem que eu faço. Anote aí no seu livrinho de espiritualidade. Não é a quantidade, é a qualidade. É a essência. É o amor com que a gente faz. É a profundidade com a qual a gente encara a nossa vida. São essas as coisas que Deus observa, né? E, por fim, Nosso Senhor observa aquele sistema, um sistema do templo que era, sinceramente, né, deplorável e que Nosso Senhor critica em outras passagens, quando diz, por exemplo, a tua mão esquerda não saiba o que faz a direita. Hoje nós vivemos um tempo, devido à nossa exposição midiática, isso serve para mim, para você, para qualquer um de nós, em que nós estamos submetidos, consciente ou inconscientemente, a um sistema muito parecido. Então, vocês têm visto aí, certamente nessas semanas, quantas fotos e quantos vídeos, por exemplo, de pessoas rezando na frente de UTIs. Meus irmãos, que evangelho que a gente lê? Temos visto fotos assim de pessoas entregando cesta básica para os outros. Toma muito cuidado, porque pode ser que nós estamos entrando sem querer nesse sistema que Nosso Senhor condenou, né? A sua caridade fique escondida, a sua oração fique escondida, porque a partir do momento em que tudo isso começa a ficar muito público, enche o nosso coração de vaidade. Então, um certo grupo tem valor porque foi rezar na frente de um hospital, cantando louvores, fazendo procissão em volta, fazendo cerco de Jericó em volta da unidade de saúde. Cuidado. Cuidado, que esses jogam na trombeta para que a coisa seja vista. Repito, hein? Por favor, não estou condenando ninguém, porque nem Deus condena. Às vezes as pessoas fizeram isso de maneira inconsciente, mas nós somos conscientes. Nós somos 60 pessoas aqui que estamos tomando consciência de como viver a vida cristã. Então, evitar todo tipo de publicidade da oração e da ação
que brota do nosso relacionamento com o Senhor. Então, peçamos a Jesus nesse dia em que ele observou a viúva no templo e dia em que ele deixou esse ensinamento sobre a essencialidade da vida cristã. Que ele nos ajude a amar a todos, sobretudo aqueles que precisam da nossa ajuda, lembrando que viúva no Novo Testamento é todo tipo de pessoa que não tem com quem contar. E que esses sejam objeto de caridade nesse nosso encontro com o Senhor na Semana Santa 2021, marcada pela pandemia. Então, tragamos agora para a nossa oração, melhor, coloquemos a nossa oração, todas as pessoas que estão pedindo a caridade, a esmola da nossa prece. Tem tanta gente pedindo a nossa prece. Tanta gente. Demos a esmola de todo o coração da nossa intercessão nesse momento, colocando todas essas pessoas nas mãos de Nossa Senhora e pedindo que ela leve até o seu Filho Jesus. O anjo do Senhor anunciou a Maria: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Infundi, Senhor, como vos pedimos, vossa graça em nossos corações, para que nós, pelo anúncio do anjo, conhecemos a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, pelos merecimentos de sua paixão em morte e cruz, cheguemos à glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E as almas dos fiéis defuntos, pela misericórdia de Deus, que descansem em paz, assim seja. Então, um abençoado dia para você, com a bênção de Deus. Quem tem um tempinho, faça o seu café primeiro, desperte, pegue sua Bíblia, faça sua leitura bíblica, sua meditação, e uma boa terça-feira santa para todos nós. Vos abençoe Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.